Tem coisa que a gente acha que nunca vai acontecer, né? Que é só coisa de filme, de novela, que é só fantasia, até de fato acontecer com a gente. Bem, eu não sou daqui. Eu nasci na região metropolitana de São Paulo. Só que o meu sonho sempre foi fazer agronomia. E eu sabia que aqui a oportunidade era bem maior. Então eu resolvi vir para cá de mala e cuia. Tinha 2 anos que eu estava morando aqui quando eu conheci o Ítalo. A gente se gostou, sabe? Se conheceu, começou a ficar. Só que naquela época eu tava com um propósito que eu não queria entrar num relacionamento sério, porque eu vim muito focada em estudar e eu pensava que se eu assumisse um relacionamento sério, que isso ia me atrapalhar, né? Ia distrair a minha cabeça. Compartilhei isso com o Ítalo e ele disse que pra ele tudo bem. Então a gente passou a só ficar. A gente ficou 1 ano, tipo, só ficando sem assumir que tava junto. Até que eu comecei a cair a ficha que eu amava ele de verdade e que ele também me amava. Então não fazia sentido a gente não assumir uma coisa que praticamente já estava acontecendo. Foi aí que eu conversei com ele, o Ítalo me pediu em namoro e a gente formalizou o nosso relacionamento. Assim que a gente formalizou, que a gente estava assumidamente namorando, o Ítalo me convidou para ir na casa dele conhecer os pais, conhecer a família dele, né? Coisa normal de todo casal. E eu topei e lá fomos nós. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chocada o quanto os pais do Ítalo eram jovens. A mãe dele, muito bonitona, bem arrumada, bem jovial. O pai dele também, um coroa que parecia um garotão. Ninguém falava que ele tinha um filho de 20 anos. Eu fiquei assim, ó, de queixo caído com isso. Só que no primeiro encontro, eu já tive a impressão que o pai do Ítalo, o meu então sogro, me olhou meio que com segundas intenções. Eu estranhei, só que era a primeira vez que eu estava vendo ele, então eu não podia julgar assim, sem saber de fato se era ou não isso que eu estava pensando, né? Mas cá para nós, a gente sabe muito bem diferenciar o que é um olhar de desejo, o que é um olhar, sabe, desejando mesmo, querendo de um simples olhar. Mas eu resolvi aquele dia não contar pro Ítalo, porque, poxa, era a primeira vez que eu tinha ido na casa deles, eu não queria causar esse atrito entre a família, até porque era o pai dele, e porque também eu não tinha certeza de nada. Só que depois desse dia, eu frequentei a casa deles várias outras vezes e sempre era da mesma forma. O pai do Ítalo, meu sogro, ficava me secando, ficava me desejando, falava coisas assim de duplo sentido, sabe? E eu fui ficando incomodada com aquilo de uma forma assim muito grande. Porque o Ítalo, ele amava me levar para casa dele, ele amava me ter lá no meio da família dele. E a mãe do Ítalo, nossa, ela adorava cozinhar pra gente, ela sentia prazer. Então, eu achava aquilo uma injustiça e eu tava me sentindo conivente com aquela situação. Eu tava com a sensação que se eu não falasse, era como se eu estivesse aceitando aquelas investidas do meu sogro em mim. E aí teve um dia que eu fui pra casa do Ítalo, sabe? E o pai ele começou a me olhar e começou a meio que lamber os lábios pra mim de uma forma convidativa. Foi a vez mais descarada que ele deu em cima de mim. E eu já incomodada, tentei falar com ele antes de falar com qualquer outra pessoa. Cheguei perto dele bem baixinho e falei assim, olha, bem baixo mesmo, sabe, pra ninguém escutar. Se você não parar com isso, eu vou ser obrigada a dar com a língua nos dentes, tá? Ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você me dê outra coisa. Olha, eu achei aquilo de uma falta de respeito tão grande, falta de respeito comigo, com a esposa dele, com o filho, e fora que foi muito nojento da parte dele, porque mesmo que ele não fosse meu sogro, mesmo que ele não fosse casado, que eu também não fosse comprometida, aquilo é uma forma muito invasiva de falar com uma mulher que nem sequer te deu intimidade. Então eu achei muito grotesco, muito nojento da parte dele. Eu vi que não adiantava, sabe, que ele era descarado. Fiquei pensando em primeiro falar com o Ítalo, só que eu não sei porquê, resolvi falar com a esposa dele. Cheguei assim, olha, dona Leona, eu me sinto constrangida em ter que tocar nesse assunto, eu gosto demais de você, respeito pra caramba a sua família, só que o seu marido, ele tá me assediando demais e hoje, inclusive, ele até passou dos limites comigo. Quando eu falei isso pra ela, eu achei assim que eu ia deixar a mulher chocada, né? Nossa, tá dando em cima, né, da namorada do nosso filho, nora dele. Pensei que fosse uma surpresa, que nunca tivesse acontecido. Só que não. Primeiro, ela muito sem graça, com vergonha, começou a me pedir desculpa. E aí eu falei pra ela que ela não tinha que me pedir desculpa, que a culpa não era dela. E que eu só tava contando aquilo porque eu me sentia em dívida, porque ela me tratava tão bem, né, na casa dela, toda a família, então eu tinha que contar.
Mas ela falou assim, eu não sei o que fazer mais. Todo lugar que a gente frequenta, ou qualquer mulher que frequenta a nossa casa, reclama da mesma coisa, que ele não respeita, que ele dá em cima, que ele assedia, que ele fala coisas que passam dos limites. E eu fiquei, tipo assim, na minha cabeça, eu fiquei pensando, por que raios essa mulher ainda não largou desse homem, se não é a primeira vez? Só que claro que eu não falei isso pra ela, eu não me senti no direito, né? Só que aí eu fui e decidi jogar tudo no ventilador pro Ítalo também. Falei assim, olha, Ítalo, eu não vou na sua casa mais, porque o seu pai não me respeita, o seu pai me assedia, o seu pai fala coisas imorais pra mim. E o Ítalo também, ele não ficou surpreso. E aí no final eu falei pra ele assim, nossa, a sua mãe me contou que não é a primeira vez, por que que a sua mãe não separou dele ainda, já que ele não respeita ninguém? E aí o Ítalo pegou e falou assim pra mim, a gente já cansou de brigar com a minha mãe, já falei pra ela largar dele, que ela não precisa dele pra nada, que a gente trabalha, a gente sustenta ela. Só que a minha mãe fala que ela ainda tem esperança, que ela vai sim conseguir mudar ele. E eu fiquei morrendo de pena, porque, gente, tinha mais de 20 anos que eles eram casados, e ele nunca mudou, e a pobre da mulher ainda tinha esperança que ela fosse conseguir mudar ele. Olha, eu fiquei com muita pena. Por outro lado também, eu pensei assim, como que pode a pessoa ser tão fraca, ser tão dependente emocional, né? Que por mais de 20 anos ela ainda se agarrar na esperança que sim, que eu vou mudar aquele homem da água pro vinho. É de dar muita pena. Hoje em dia, eu e o Ítalo somos casados, mas a gente quase não frequenta a casa da família dele, a mãe dele que vem aqui, né? E eu quase não frequento lá justamente por causa do pai dele. Porque até hoje, se a gente estiver no mesmo ambiente, o safado ainda dá em cima de mim, mesmo depois de tantas e tantas vezes que o Ítalo brigou com ele. Então, assim, o meu sogro definitivamente não tem jeito e a minha sogra é uma pobre coitada. Então, o que eu tenho pra te dizer é que não jogue a sua vida inteira fora por uma pessoa que nunca vai mudar, por uma pessoa que não te dá valor, por uma pessoa que não te merece, sabe? Porque a gente só se vive uma vez e jogar isso fora por uma pessoa que não te merece é uma grande burrice. Tinha 15 anos que eu e a Michelle éramos amigas e eu nunca imaginei na vida que ela fosse capaz de fazer uma coisa daquela que ela fez comigo. Já vou contar, se prepara, pega a pipoca, pega o chocolate, porque lá vem história. Foi assim, eu trabalhava, tinha 5 anos numa empresa quando eu fui mandada embora, só que eu não achei ruim, porque eu já estava pretendendo sair, eu estava cansada de trabalhar para os outros, eu queria pegar o meu acerto e tentar abrir uma lojinha, sabe? Investir num sonho que era ter o meu negócio próprio. Então, quando eles me demitiram, eu fiquei feliz demais, porque eu estava pensando em fazer acordo, e aí no acordo eu ia perder um pouco do meu acerto, né? E eles me demitindo, eu ia pegar o meu acerto inteiro, então assim, fiquei muito feliz, veio bem a calhar. E aí fui logo contar pra Michelle, né, que eu tava muito feliz, que a empresa tinha mandado embora e que agora eu ia pegar e abrir a minha lojinha. E assim que eu contei, a Michelle começou a lamentar a situação dela, que ela não sabia mais o que ela ia fazer da vida, ela estava entrando em depressão, porque ela estava devendo demais, ela não tinha nem aonde fazer compra mais, já tinha mandado currículo para tudo quanto é empresa e ninguém chamava ela, e eu já imaginei onde essa conversa ia chegar. No final de toda essa lamentação, Michelle virou para mim e falou assim, amiga, eu sei que isso é chato, eu também não gosto, mas eu tô precisando demais. Será que não teria como você me emprestar 5 mil desse dinheiro seu, não? E eu meio que assustei, né? Mas eu tenho uma qualidade que é também o meu maior defeito. Eu tenho um coração muito besta, porque não é nem bom, sabe? Eu tenho dó demais das pessoas. E a minha melhor amiga tava ali, né, me falando que tava passando muita dificuldade. E querendo ou não, a minha situação tava melhorzinha, porque o meu marido tava trabalhando e eu ia pegar seguro-desemprego também. Então, a minha situação tava melhor que a dela. E aí ela pegou e falou assim, não, é porque eu quero comprar umas roupas pra vender, eu já trabalhei com isso, eu sei que se eu tiver essas roupas, eu vou conseguir cliente, sabe? Eu só preciso desse dinheiro pra começar, eu não tenho de onde tirar. E ela pegou e falou assim, se você me emprestar, no máximo com 60 dias eu te pago esse dinheiro, porque as primeiras vendas que eu fizer, eu já vou separando seu dinheiro. Falei assim, amiga, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você sabe que é para eu poder abrir a minha lojinha, né? Então não pode passar desses 60 dias. Ela, não, talvez até antes eu consiga te pagar esse dinheiro. Peguei os 5 mil limpinho, entreguei na mão dela. Depois que eu emprestei esse dinheiro para Michelle, ela desapareceu no mapa, sendo que ela vinha aqui em casa todo dia ela vinha aqui em casa. Só que eu pensei o seguinte, falei assim, a Michelle, ela estava desempregada. Então, por isso, ela tinha muito tempo sobrando, né? Agora, ela deve ter comprado as roupas dela, deve estar vendendo, deve estar dando certo, por isso que ela sumiu. Então, eu fiquei pensando nisso. Falei, nem vou mandar mensagem para ela agora, porque senão ela vai achar que eu tô cobrando, é chato, né? Só que os dias foi passando e nada da Michelle falar comigo.
E aí um dia eu resolvi mandar mensagem pra ela. Falei assim, oi amiga, tudo bem? Você sumiu? E ela falou assim, oi, tô aqui trabalhando, por isso que eu sumi. Falei, ah, que bom, então as suas vendas tá indo bem, tá dando certo? E ela falou assim, não, por enquanto eu tô correndo atrás, tô tentando conseguir umas clientes, mas tá bem devagar, não consegui vender ainda. E eu peguei e falei assim pra ela, ah, amiga, eu vi que você não postou em lugar nenhum, por que você não cria uma página de venda no Instagram, né? Porque lá, hoje em dia, o Instagram é uma das maiores ferramentas de venda. Você posta umas fotos bem bonitas, você vai ver que você vai conseguir cliente muito mais rápido. Ela se mostrou muito empolgada com essa ideia minha. Ela falou assim, amiga do céu, eu não tinha pensado nisso, já vou fazer agora, você tá certa. Quero tirar umas fotos bem bonitas, sabe? Se mostrou muito empolgada e, puf, desapareceu de novo. Os dias foi passando de novo, eu não via ninguém falando nada da Michelle vendendo essas roupas, eu não via publicação dela no Facebook, no Instagram, nem no status do WhatsApp, então a partir daí eu já comecei a estranhar. E aí quando tava chegando os 60 dias, mandei mensagem pra ela de novo, tava quase vencendo os 60 dias que a gente tinha combinado, falei assim, amiga, eu queria saber se vai ter como você me pagar agora mesmo, porque eu já tô começando a olhar as coisinhas para abrir a minha loja. Já tá dando 60 dias que a gente tinha combinado. E aí ela começou a inventar 1000 desculpas. Ela falou assim, ah, eu tô correndo atrás, mas tá devagar demais, não tá vendendo, você tem que ter paciência, porque eu tô numa situação que eu tô quase tirando a minha própria vida, e você é minha melhor amiga. E aí eu peguei e falei assim, amiga, mas também você não posta em lugar nenhum. Ah, na hora que eu falei isso, ela se fez ofendida. Ela falou assim, você tá querendo dizer o quê? Que eu tô tentando te dar o cano? Eu tô correndo atrás sim, o negócio é porque tá parado. Eu falei assim, ei, calma. Falei, não tô querendo dizer nada não, só tô falando que você não posta. Talvez se você postasse, você vendia mais fácil. Acabou que no meio dessa discussão nossa, ela me pediu mais 30 dias de prazo pra poder me pagar. Ela falou assim, não, daqui 30 dias, se eu não conseguir na roupa, eu vou arrumar um empréstimo, qualquer jeito eu vou te pagar esse dinheiro. Tá bom, ficou combinado assim mais 30 dias depois dos 60 que eu já tinha dado. E aí, como das outras vezes, Dona Michelle desapareceu de novo. Não me ligava para me dar uma satisfação, não me mandava mensagem, não vinha aqui em casa. E a partir daí, eu já comecei a desconfiar que a Michelle, ela tava assim me enrolando, ela ia assim me dar o cano. E aí um dia eu acordei assim, falei, quer saber? Vou dar uma stalkeada nas redes sociais dela, no Facebook, vou olhar no Instagram. E quando eu entrei no Facebook, eu não encontrei o perfil da Michelle. Falei, isso é coisa estranha. Entrei no Instagram, procurei também, não encontrei. Fui abrir o WhatsApp para mandar uma mensagem para ela, perguntar o que estava acontecendo. E na hora que eu abri o WhatsApp, a foto dela tinha desaparecido. Nessa hora eu gelei todinha, falei, não, eu não acredito que tá acontecendo isso que eu tô imaginando. E aí peguei e mandei uma mensagem para ela só para eu poder testar e pasmem. A minha melhor amiga tinha me bloqueado em todas as redes sociais para não me pagar o meu dinheiro. Gente, eu fiquei pé da vida porque eu tirei o dinheiro que era de eu completar para abrir a minha lojinha, o meu sonho, e emprestei para ela por pena e ela fazer aquilo comigo, sabe? Me enrolar, me bloquear em tudo para não me pagar, era muita sacanagem e vindo da minha melhor amiga. Então, tipo assim, eu fiquei chateada, magoada. Falar a verdade, eu fiquei mais chateada disso ter vindo dela do que por causa do dinheiro, sabe? Porque a gente era amiga há 15 anos e ela não teve um mínimo de consideração por mim. Aí eu tentei ficar ligando pra ela, mas também não dava, nem chamava, caía direto na caixa de mensagem. Eu acho que provavelmente ela me bloqueou até de ligação, né? Acabou que nesse dia eu fui bater lá na casa dela. Falei assim, não, ela tem que me dar alguma explicação. Chamei, nada de ninguém me atender. E aí depois eu passei todos os dias ir na casa dela e mandava recado. E via a mãe dela na rua e mandava recado. E via o irmão dela na rua e mandava recado. E a Michelle nunca me atendia, a Michelle nunca mandava mensagem, nunca me procurava, nunca abriu o portão pra mim. Aí um dia eu explodi, falei assim, não, quer saber? Nem tanto ser otário, eu já tive paciência demais. Isso é papel que uma melhor amiga faça com a outra. E aí eu tive a pior ideia da minha vida. Sabe o que eu fiz? Abri o Facebook e fiz um textão expondo o que ela fez comigo. Porque, tipo assim, os nossos amigos, os meus amigos do Facebook e os dela, era tudo em comum, sabe? A gente tinha o mesmo ciclo de amizade. Então eu sabia que mesmo ela tendo me bloqueado, as pessoas iam ver, ia saber que era ela. Todo mundo conhecia a gente. E coloquei um monte. E coloquei assim que eu tava muito magoada com a minha melhor amiga. Que eu tirei o dinheiro do meu sonho. Emprestei pra ela e ela me deu o cano, sabe? Nossa, mas escrevi tanta coisa que você não tem noção. Acho que eu passei quase 1 hora digitando.
Quando foi no mesmo dia de tarde, Michele bate aqui no portão da minha casa, fez o maior barraco, me xingando, falando assim que eu era amiga da onça, como se eu que estivesse dando cano nela. E ela pegou e falou assim pra mim, ou você exclui aquela publicação, ou eu vou te processar. Eu não levei a Michele a sério, porque eu falei assim, me processar, ela que tá me devendo, eu tô correndo atrás de um dinheiro que é meu, e ela ainda quer me processar? Não, isso não tem nem, faz nem sentido. Só que aconteceu, a Michele me processou. Nossa! Gente, e além de eu ter perdido 5 mil reais que eu tinha emprestado para ela, eu ainda tive que pagar mais 5 mil reais de indenização por calúnia e difamação, exposição de sei lá o que. Olha, o sentimento que eu fiquei no coração foi ódio, porque a minha melhor amiga me roubou e ainda me processou por cobrar um dinheiro que era meu. Olha, se tem condições uma coisa dessa. Não, eu fiquei assim, ó, tipo, eu cheguei a ficar doente, sério, de tanto ódio. E o pior é que depois de toda essa confusão, depois de passado uns dias, eu descobri que o dinheiro que ela pegou comigo, ela comprou uma moto velha, ela nunca comprou roupa, então ela já pegou esse dinheiro emprestado comigo com más intenções. Tipo, eu fiquei muito magoada, muito chateada, fiquei me sentindo enganada, usada, mas fazer o quê, né? Eu paguei o preço por ser boa com as pessoas, mas também eu aprendi muito bem a lição e hoje em dia, da Michele, a única coisa que eu quero é distância. Me hospedei em um hotel que quase pegou fogo. Ei, fica aí que tem história nova. Essa história tava no idioma de rico, e aí eu tive que colocar um olho falso, que é pra poder ficar com um pouquinho mais de cara de rico e poder contar essa história pra vocês. Em 2014, eu e toda a minha família viajamos para os Estados Unidos pela primeira vez. E aí foi tipo eu, minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios, periquito, papagaio, todo mundo. Nós ficamos hospedados em um hotel super chique, super bacana e tal. Tipo assim, bem top de linha e tudo mais. Perfeito, sabe? Tava sendo super divertido com toda a minha família, sabe? A gente nunca tinha viajado assim, todo mundo junto. Sempre era eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas aí dessa vez foi a galera toda. Aí teve um dia nessa viagem que a gente passou, tipo, o dia todinho na rua mesmo, sabe? Desde de manhã cedo até no final da tarde, já entrando pra noite. E, tipo, quando chegou a noite, a gente ficou todo mundo muito cansado e ninguém queria sair pra jantar nem nada. Tipo, a gente combinou, não, vamos pegar alguma coisa no hotel mesmo, todo mundo descansa e tal, pra gente sair amanhã cedo de novo. E nisso nós fomos e decidimos que não iríamos sair. Aí nós chegamos, tomamos banho, tudo mais, perfeito, né? Decidimos que nós iríamos pedir um delivery de comida, eu, minha mãe e meu pai, né? Quando o entregador chegou, o meu pai desceu logo de imediato pra buscar a comida, enquanto eu e a minha mãe ficamos no quarto, né? Passou, tipo, uns 10 minutos que ele tinha descido, a gente já tava estranhando, que ele tava demorando. Do nada, solta um alarme muito forte no hotel, saindo, em todos os quartos, falando em inglês, português, tudo que era tipo de idioma, dizendo que nós tínhamos que evacuar o hotel imediatamente. Mas agora, falando em Estados Unidos, que vontade que eu tenho de conhecer lá. Mas esse meu sonho não tá muito distante, porque desde que eu conheci a minha amiga Ana, ela tem me ajudado com uma renda extra que tá salvando a minha vida. Inclusive, essa semana eu consegui quitar uma dívida, menina, tu acredita? E aí tô fazendo uma poupança, hein, pra eu viajar, pra conhecer os Estados Unidos, conhecer o Brasil todo, porque eu quero e eu mereço. E se você também quer ter uma rendinha extra, ou até então a sua renda principal, chama a minha amiga Ana no link que tá aqui na minha bio, que ela vai te explicar tudo tintim por tintim. Tá dando certo pra mim, vai dar pra você também. Aí quando a gente escutou que tinha que evacuar, que não sei o que era alarme de incêndio e tal, a gente ficou muito desesperada. A gente pensou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Cadê meu pai e tal? Quando a gente abriu a porta do nosso quarto, todos os hóspedes estavam, tipo, saindo, correndo. Ninguém tava levando nada, né? Não dava tempo de levar nada. E tava todo mundo correndo, desesperado e tal. Eu e a minha mãe só fez pegar a bolsa dela, né? Pronto, a gente saiu do quarto. Aí, nisso, quando a gente tá saindo do quarto e tal, a gente dá de cara com o meu pai dobrando o corredor. E ele tava com uma cara, tipo, muito assustada, tava com o olhão, sabe, arregalado, tipo, uma cara muito assustada. Aí a minha mãe falou assim, o que tá acontecendo? Não sei o quê. Aí ele tava, né, extremamente pálido, totalmente... Gente, ele tava assim, com uma expressão que eu nem sei explicar pra vocês, mas ele tava muito assustado, ele tava muito nervoso. Aí minha mãe perguntou pra ele, você sabe o que tá acontecendo e tal? Aí ele falou assim, eu sei o que tá acontecendo e vocês não vão acreditar no que eu fiz. Parte 2. Não se esquece de clicar no link que tá na minha bio. Aí a minha mãe perguntou, olhou pra ele e falou assim, o que foi que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Não sei o que e tal. Aí ele falou assim pra gente, o mulher tava subindo com a nossa comida no elevador, e aí eu olhei um botãozinho vermelho que tinha no elevador. E eu fiquei muito curiosa pra saber o que ele fazia. Fui lá e apertei o botão. Aí a minha mãe virou pro meu pai e falou assim, eu não acredito que tu fez isso. Pra que tu foi apertar o botão? Qual é a finalidade e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, rapaz, eu vi ali o botão vermelho, fiquei curioso pra saber o que que era e apertei. Simplesmente apertei. Rapaz, a minha mãe e meu pai baixaram o negócio de uma discussão ali no meio do corredor e todo mundo correndo, evacuando os quartos e tal, saindo do hotel e eles dois lá no meio do corredor brigando e todo mundo sem entender nada.
Aí a minha mãe falava pra ele, vai lá embaixo, diz que foi engano, que não tem fogo nenhum e tal. E meu pai, não, eles vão querer me prender, não vou lá não, não sei o quê. E a minha mãe falava, vai porque é o que tu merece mesmo. Como é que tu faz uma palhaçada dessa, gente? Eles brigaram por um tempão ali no meio do corredor, o hotel foi evacuado, eles estavam lá brigando. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te lembrar do link que tá na minha bio pra você falar direto com a minha amiga Ana e saber como garantir uma rendinha extra, assim como eu, ou até mesmo a sua renda principal. Quer começar fevereiro com o pé direito e com dinheiro no bolso? Vai lá falar com ela que ela tá te esperando. Depois de muita briga, minha mãe conseguiu convencer o meu pai a descer e ir lá embaixo com o pessoal da recepção explicar o que tinha acontecido. A minha mãe nem quis descer junto, nem quis sair do quarto com tanta vergonha que ela ficou. O meu pai desceu e explicou o que ele tinha feito. É claro que o pessoal do hotel ficou com muita raiva da situação e aplicaram uma multa nele por todo o transtorno que ele tinha causado no hotel, né? E sinceramente eu não tiro a razão deles. Nisso os bombeiros chegaram, os meus pais tiveram que explicar pra eles também o que tinha acontecido. E aí o pessoal do hotel colocou todos os hóspedes pra dentro de novo, disse que foi um alarme falso, pediu desculpa e tal. Só que meu pai nunca teve coragem de contar pra minha família, pros meus outros parentes que estavam lá, que tinha sido ele o causador de tudo. Sei que a minha mãe passou o resto da viagem todinha, quase sem falar com meu pai direito, de tanta raiva que ela ficou. São uns anos, a gente tava numa reunião de família aí com todo mundo, e a gente acabou lembrando dessa situação, e foi quando meu pai teve coragem de confessar pra todo mundo que o causador de toda aquela confusão foi ele. No final, todo mundo achou graça, mas naquele dia todo mundo tava desesperado. E foi isso. Não se esqueça de clicar no link que tá na minha bio e garantir sua renda extra. Olha, quando eu comecei a namorar o Igor, eu nem sonhava na roubada que eu tava entrando. A gente não se conhecia antes, porque o Igor, ele não é aqui do estado, ele é de outro estado. A gente se conheceu através de uma comunidade de música, e a partir de lá a gente começou a se falar e começou a namorar. Só que durante o nosso namoro também não dava para se conhecer assim, porque o nosso namoro foi mais à distância do que tudo. Para você ter uma noção, a gente se via uma vez a cada 6 meses, então não dava para ter certeza do que o outro era ou deixava de ser. E foi por causa dessa distância que a gente resolveu se casar. O Igor falava assim que estava cansado de nunca me ver, de só namorar pelo telefone, então ele disse que se eu aceitasse casar com ele, ele se mudava para cá. E foi isso que aconteceu. E só depois de casados que eu fui descobrir o homem machista, ciumento, possessivo e doente que estava do meu lado. Tinha mais ou menos 1 mês que a gente estava casado e um dia ele virou para mim e falou assim, para mim, mulher casada não deveria nem conversar com outro homem, para mim isso aí deveria ser proibido por lei. E a partir dali eu falei assim, tô lascada na vida. E isso foi de mal a pior, né? Porque se o casamento já começa ruim, a tendência é só piorar. E aí ele passou a ficar tão ciumento, tão possessivo, que ele chegou a colocar um aplicativo espião no meu celular. Óbvio que eu não sabia. E eu só descobri porque um dia minha irmã mandou um vídeo, um meme de um cara sem camisa, e ele surtou. E ele acabou se entregando que estava me espionando. E eu passei a ficar com tanto medo dele, que a partir do momento que eu descobri que ele estava espionando o meu celular, eu sustentei aquela relação unicamente por medo. Eu sentia que eu não era apaixonada por ele mais, que eu não amava, sabe? Eu tinha medo. Eu fiquei com ele sim por medo, mas eu poderia ter evitado. Para você ter uma noção, quando as minhas amigas iam lá em casa, eu tinha que pedir para elas poder falar num tom de voz mais alto para o Igor conseguir escutar claramente o que a gente estava conversando. Porque se na cabeça doente dele, ele achasse que a gente estava cochichando, ele começava a gritar, começava a quebrar as coisas na frente de qualquer pessoa que estivesse lá em casa. E isso era constrangedor. Isso era tão constrangedor que de pouco a pouco as minhas amigas foi sumindo lá de casa, foi parando de ir lá para casa. E aí você me pergunta, então por que você não separava, né? Por que você não largou no começo do casamento? Primeiro, por medo. E segundo, que quando você está no começo do casamento, você quer acreditar que aquilo é só uma fase de adaptação, que vai passar, só que vai por mim, só piora. Você começa assim, só piora. E aí um dia, né, eu fiquei sabendo que abriu uma lojinha de maquiagem nova aqui na cidade. Sabe essas lojinhas que tem maquiagem de 10, 15, o máximo 20 reais? E eu tava mesmo precisando de algumas coisinhas. Então fui logo no Instagram ver se o pessoal já tinha pago. Escolhi alguns produtinhos. E aí eu peguei e mandei pra ela. Falei assim, olha, eu queria por favor que você me entregasse agora. Porque o Igor tava pro trabalho ainda. Eu não queria que ele chegasse e visse o entregador na minha porta, porque eu sabia do grau da doença dele. Mas a mulher falou assim, olha, por agora a gente não tem vaga para poder entregar, mas faz o seguinte, eu vou tentar mandar te entregar o mais cedo possível. Falei, tudo bem.
E eu fiquei angustiada, né? Toda hora eu olhava e nada desse entregador chegar, porque ela já tinha me dito que era um entregador homem. Eu perguntei, eu tava ficando doente por causa da doença do meu marido. Até que era quase 5 horas da tarde, o entregador buzinou na minha porta. E aí eu fui lá e tal. Assim que ele me viu, um rapaz novo, meio debochado, sabe esses rapazinhos que só quer saber de zoar as pessoas e tal? Ele começou a dar em cima de mim. Tipo, na verdade, ele começou a elogiar, falando que eu era muito linda e tal, perguntando se eu era casada. E eu cortei de cara, eu falei assim, olha, eu sou casada, o meu marido é muito ciumento e é melhor você só entregar minha encomenda e dar licença, né? Só que ele ficou enrolando. E quando ele entregou a minha encomenda, quando ele entregou a sacolinha na minha mão, ele ficou segurando a minha mão. E pro nosso azar, pro azar dele, né, um azar maior dele, o Igor chegou e presenciou aquela cena explícita ali na frente dele. Imagina só, um cara que é doente de ciúme, chegar em casa e pegar a esposa segurando, na verdade, pegar outro homem segurando a mão da esposa dele. Nossa, meu Deus. Eu queria muito esquecer aquela cena. O Igor partiu pra cima dele. Não vou contar detalhes porque é bem capaz da plataforma banir o meu vídeo. Mas foi muito terrível. Foi tão terrível que no mesmo momento o SAMU veio buscar o menino e eles teve que reanimar ele ali antes de levar para o hospital, só para você ter noção. E o Igor ia fazer a mesma coisa comigo, ele partiu para cima de mim. A sorte que a polícia chegou logo atrás da ambulância e não deixou, e levou ele algemado. Passou alguns dias, o Igor foi solto, só que o rapaz ele não resistiu. E aí, quando veio a notícia que o rapaz não resistiu, o Igor voltou para a cadeia, né, e pegou sei lá quantos anos de prisão. Mas mesmo dentro da prisão, ele infernizava a minha vida. Ele dava jeito de mandar recado me ameaçando, falando que a hora que saísse de lá ia fazer isso, ia fazer aquilo, e eu não vivia, eu morria de medo. Eu morria de medo e outra coisa, eu morria de remorso. Na minha cabeça só rodava aquela cena daquele menino estirado ali no chão e o SAMU tentando reanimar. E a todo tempo eu ficava imaginando que aquilo ali era só culpa minha, sendo que eu não tinha culpa. Eu não tinha culpa do louco que era o Igor e eu não tinha culpa do rapaz ter feito o que ele fez. Eu avisei, eu tentei avisar. Eu sei que ele foi folgado, eu sei que não é assim que um cara tem que agir com uma mulher casada, mas isso não justifica nada. O que o Igor fez, nada, jamais vai justificar o fato de uma pessoa, né? Enfim, hoje tá com 6 anos que isso tudo aconteceu e só hoje eu consigo deitar a cabeça. Agora, para provar que você chegou até aqui, comente uma fada aí nos comentários, que eu vou estar curtindo. Cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sabe por quê? Porque há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, o Igor teve que voltar pro estado dele, corrido daqui, porque um pessoal que é bem barra pesada andou ameaçando ele, justamente por causa do entregador, porque o pessoal aqui não aceita esse tipo de coisa. E o que eu tenho pra te dizer com essa minha história é que toma cuidado, sabe? Não conheça uma pessoa hoje e já vai logo casando com ela amanhã. Porque, olha, apesar de tudo, apesar que hoje eu tô livre do Igor, eu sei que ele não volta aqui, mas eu vou carregar essa culpa que não é minha, que eu não deveria ter, eu vou carregar ela pra sempre, pro resto da minha vida. E poderia ser pior. Imagina se eu tivesse filho dele, imagina se eu tivesse que manter esse vínculo com ele o resto da vida. Então, conheça bem uma pessoa antes de casar, conheça a família dela, conheça de onde ela vem e, se possível, tente investigar até os relacionamentos anteriores dela, se possível, porque, olha, isso pode te evitar uma dor de cabeça tremenda. Lá em casa, nós somos várias mulheres, contando entre eu, minhas irmãs e minha mãe. Eu não tenho pai, nunca fui muito próximo do meu pai. E eu sempre fui a caçula, né? Minhas irmãs todas são mais velhas, então elas são casadas, algumas têm filhos. E eu sempre fui a xodozinha, né? De todas elas, assim, a amorzinho de todas elas, as que cuida da sobrinha, sabe? Que todas as irmãs querem levar pra casa, pra olhar, pra cuidar, essas coisas. A minha irmã, que é um pouquinho mais velha do que eu, ela é uma das mais próximas de mim, assim, questão de idade e questão de brincar também, me dar atenção, brincar comigo, essas coisas. Teve uma vez que eu fui pra uma das casas da minha irmã do meio. E aí, a gente tava lá brincando, quando o meu cunhado, ele ficava com umas brincadeirinhas meio bobas, de ficar falando que a gente era muito bonita, de ficar puxando o cabelo. E aí teve um dia que ele me deu um tapa na bunda. A minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, ela viu,
né? E ela também não gostou, porque ele também ficava com essas brincadeirinhas com ela. A diferença é que eu não tinha corpo, ainda não tinha passado pela fase da menstruação. Já essa irmã minha passou. E por mais que ela tenha passado por isso, ela ainda tinha o jeitinho menina dela, mas o corpo dela tinha virado de mulher. Mas a cabecinha dela continuava sendo de menina. Então a gente brincava muito junta. E esse marido da minha irmã do meio, ele ficava com essas brincadeiras. E um dia eu e a minha irmã caçula chegamos nessa irmã do meio e falamos pra ela assim: olha, a gente não gosta muito das brincadeiras dele e tal, a gente acha assim um pouco sem noção, ele passou, ele deu um tapa na bunda e tal. E a minha irmã ficou nervosa. Começou a falar: ah, você está brincando, para de mentir, você está fazendo graça, vocês duas juntaram pra poder fazer graça com a minha cara, ele não faz isso não sei o quê. E, tipo, direto acontecia e ela se fazia de cega. Às vezes ele já chegava a brincar, me elogiando na frente dela, e ela leva isso como algo do tipo: ai, que bonitinho, ai, ele acha ela fofa, acha ela linda. Mas eu não gosto do jeito que ele me olha. E eu já falei pra ela, né, tipo: ah, maninha, eu não sou muito fã, assim, do jeito que ele brinca comigo. E ela fica falando que é besteira minha, implicância. Que se eu queria, então, um cunhado que me tratasse mal, um cunhado que risse de mim, que fizesse graça com a minha cara, que me maltratasse, se era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Então, a minha cabecinha sempre ficou um pouco confusa sobre isso, né? Sobre, então ele tá brincando, é porque ele gosta de mim, é porque ele me acha legal, é por isso que ele tem essas coisas. Então, beleza. Já a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, ela já deu uma afastada. Ela já não gostava mesmo disso, e já que a minha irmã falou que era implicância e que a gente estava querendo atrapalhar o relacionamento dela, então essa irmã minha afastou. E eu continuei frequentando a casa da minha irmã do meio. Bom, até que teve um dia que eu fui dormir na casa dela. Eu lembro que eu tinha ido pro aniversário, pra uma festinha. Perguntei se podia dormir na casa dela, que era do ladinho. Minha irmã falou: tá bom. E era bom que aí no outro dia eu podia acordar e brincar com a minha sobrinha. Pois bem, eu cheguei, ela tava acordada, minha sobrinha já tava dormindo. A gente ficou ali conversando na sala e ela foi dormir junto com o meu cunhado. E eu também tava dormindo. Até que eu acordei com uma mão bem assim na minha parte. Na hora eu abri o olho, olhei pra cima e eu vi um vulto correndo. E na hora eu já não consegui mais pregar meus olhos. Já fiquei com os olhos arregalados, pensando: gente, o que tá acontecendo aqui? E fiquei assim. Aí eu vi uma sombra vindo de novo, eu fechei meus olhos, tipo, fingindo que tava dormindo. E ele veio, tipo, com a luz do celular passando no meu rosto pra ver se eu tava acordado ou não. E nisso eu meio que dei uma abridinha assim, olhei pra cima, ele pegou e saiu correndo de novo. E eu peguei e fiquei: cara, não vou conseguir dormir. E fiquei, tipo, pasmada com isso, sabe? Não vou conseguir dormir. Só que aí ele não voltou mais e eu caí no sono. Menina, quando eu acordei com esse homem com a mão dentro da minha roupa. Na hora que eu acordei, ele tava literalmente com a mão dentro da minha roupa, sabe? Passando os dedos dele em mim. Na hora eu já soltei um grito assim, ele saiu correndo, eu já comecei a chorar, já peguei meu celular e liguei pra minha irmã mais velha, a mais velha de todas, sabe? Liguei chorando, pedindo pra ela vir me buscar na casa da nossa irmã do meio. E ela: mas o que tá acontecendo? E eu falei: vem, só me busca, eu não quero ficar aqui, eu tô com medo, vem. E minha irmã tava na casa de uma amiga dela numa social, ela veio correndo, me buscou e me levou pra casa da nossa mãe. Quando chegou na casa da nossa mãe, eu não parava de chorar. Eu ficava chorando, e minha mãe: o que tá acontecendo? Eu não sabia o que eu falava. E a minha irmã pegou e falou: o que tá acontecendo? Eu peguei e contei pra minha irmã detalhadamente: olha, eu já tem dias, ele me olha assim, ele me olha assado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pode perguntar pra outra irmã que também passou por isso, que foi contar pra ela, tal, não sei o quê. Aí minha irmã mais velha virou e falou assim: você tem que contar isso pra mãe. Eu falei: não, minha mãe não vai acreditar em mim e vai criar atrito. Não, a gente vai contar. E aí ela chamou minha mãe, fez eu contar tudo pra minha mãe detalhadamente do que eu passei. Na hora, minha mãe ficou passada, falou: a gente vai conversar com a sua irmã. Eu falei: mãe, eu já tentei, ela não acredita, ela fala que é implicância, que não sei o que, ela vai ficar com raiva de mim, eu nunca mais vou poder brincar com a minha sobrinha. Olha a minha preocupação, eu vou ser proibida de brincar com a minha sobrinha. E aí ela pegou e falou assim: não, mas a gente vai falar. E nisso, no outro dia, a minha própria irmã, casada com esse homem, começou a ligar perguntando por que eu tinha ido embora, o que tinha acontecido, por que eu tava chorando, que ela viu eu ligando, por que foi buscar, o que aconteceu. Ela ficou preocupada. Minha mãe falou: olha, eu acho melhor você vir aqui
você vir aqui pra gente conversar pessoalmente. E lá veio a minha irmã. Aí minha irmã chegou e eu fiquei com muita vergonha. Falei pra ela, eu não quero falar, ela não vai acreditar. E ela, fala logo, menina. Eu peguei e contei pra ela o que o marido dela tinha feito, que ele, né, tinha tentado passar a mão em mim, que eu fingi que tava dormindo, que ele veio com o celular, depois eu dormi de verdade. Eu tava com muito medo e por isso que eu fui embora, que eu tava com medo dele fazer alguma coisa a mais comigo, que eu tava sentindo uma ardência na minha parte íntima porque ele tinha me machucado. Na hora, ela começou a me pedir muito perdão. Ela começou, nossa, maninha, me perdoa, me desculpa. Nossa, isso nunca mais vai voltar a acontecer. E de fato, nunca mais voltou a acontecer. Mas por quê? Porque ela nunca mais me convidou pra ir à casa dela, até porque eu não iria. Hoje, ela é casada com ele até hoje. Eu nem olho na cara dele, eu não suporto ele. E ela finge que isso não aconteceu. Eu tento não ficar sozinha no mesmo ambiente que ele, no mesmo lugar que ele. Eu tenho super receio, sabe? Nós não fizemos nada, nós não denunciamos, a gente não fez nada. E o único medo que eu tenho hoje é dele fazer isso com a minha sobrinha, sabe? Eu fico pensando, será que ele vai ter coragem de fazer isso com a minha sobrinha? Ou ele teve coragem de fazer isso comigo? Porque não sou nada de sangue dele, sabe? Mas vai saber, vai confiar, né, gente? Mas eu sou feliz de ter ligado, de ter pedido socorro e de ter contado para as minhas irmãs o que realmente aconteceu. Pelo menos isso eu fiz.